conforme prometido anteriormente, você que é novo aqui no nosso curso, nós vamos fazer uma faca de cozinha ou churrasco, que essencialmente é a mesma coisa. Professor, e o que o pessoal fala a respeito de faca picanheira? Não existe essa nomenclatura, tá? Isso foi criado aqui no Brasil, também não é problema algum, é tão somente uma faca de cozinha ou uma faca de churrasco, é uma faca que atende às duas necessidades. Eu escolhi essa faca para ensinar como faca desbastada. Basicamente, tudo que você produzir em termos de faca de cozinha ou churrasco e tiver bem executado vai ser vendido muito rapidamente, tá bom? Eu trouxe aqui uma barra de 51/60, ela tá com 1/4 de espessura e 2 polegadas e 1/4 de largura. Vai dar algo em torno de 57 milímetros. Eu gosto bem de facas largas. Você pode fazer com uma barra de 1 polegada e 3/4 ou 2 polegadas de largura. Vai funcionar muito bem, dá uma faca bem boa. Tá, então eu tenho aqui, basicamente, do mesmo cabo, do mesmo estilo, vários tamanhos de cabos, várias dimensões que eu posso encaixar em basicamente todo tipo de projeto. Por isso que eu falo que é importante você desenhar, você desenvolver a própria cara, a sua cara no trabalho. Quando você aprovar um desenho, transfere o desenho da silhueta do cabo para uma chapinha de madeira de 2 ou 3 milímetros de espessura. A partir de então ela fica eternamente como um molde, o que facilita muito o seu trabalho. Como essa faca ela vai ser feita com uma chapa bem larga, eu quero fazer ela com 9 polegadas de lâmina. Poderia fazer com 10, porque ela é bem largona. Eu vou fazer com 9, então eu vou começar a desenhar aqui. A primeira coisa que eu faço é tirar a medida do comprimento da lâmina. Então no caso, essa faca eu quero fazer com 9 polegadas. Eu marco aqui 9 polegadas, coloco o esquadro, faço um risco aqui para marcar o fim da lâmina. A partir daqui é o começo do cabo, então eu coloco lá o cabo. Então, desenhei o cabo, agora faço eu faço um esboço da geometria aqui do perfil da lâmina, que na verdade eu só vou definir mesmo lá na lixadeira, só faço um pequeno esboço. Então vou fazer um risco aqui, um outro para cá, só para ter um parâmetro. Aí tá marcada a nossa faca, vou tirar um pouquinho aqui com uma sobrinha, faço um risco. Agora eu vou utilizar a esmerilhadeira para cortar o excesso de material. Eu vou prender ela na morsa e começar o corte. Dando prosseguimento, agora a gente vai cortar o excesso de material. Não deixe hipótese alguma de utilizar o EPI. Eu vou utilizar aqui uma esmerilhadeira com um disco de 7 polegadas de diâmetro. Então agora eu vou fazer um corte aqui, a peça vai cair. Depois eu vou prender e tentar tirar o excesso de material. A partir de então, nós vamos para a lixadeira. Lembrando, o pó do disco, ele é altamente nocivo à saúde. Não deixe de ver o meu vídeo no canal onde eu falo da silicose, para você já adquirir bons hábitos desde o início da carreira de estar sempre protegido. Qual é a problemática do uso desse equipamento? Ele não pode torcer o disco. Então, por exemplo, eu vou entrar nessa posição. Se eu fizer algum movimento assim ou para lá, esse disco vai estourar e pode vir no meu rosto ou em qualquer parte do meu corpo. Então tem que ter muito cuidado, tá muito atento, usa sempre o braço. Note que eu tenho essa capa protetora que está protegendo o meu braço e meu rosto. Mesmo assim, tem que tomar muito cuidado. Para isso, eu vou utilizar o protetor facial. Então eu vou colocar aqui primeiro a máscara PFF3. Vou estar o tempo todo repetindo para que você não esqueça. Vou colocar o protetor facial, já estou com luvas, avental, e vou colocar o protetor auricular, porque é muito barulho também. Não tente evitar que caia, deixa cair. Lembre-se, a face cortada está muito quente, se você tiver sem luvas, vai tocar, vai se machucar. Agora, eu vou cortar um pouquinho de material das pontas. Vou cortar aqui primeiro.
Lembrando, tão logo você termina o corte, o ar aqui ele está completamente saturado de partículas do disco, ou seja, ele continua sendo nocivo, tá bom? Então, se possível, evite de imediatamente já tirar a máscara só porque você desligou a máquina, tá? Então o pó continua aqui, o problema continua, tá? Cortamos aqui o excesso de material, só para facilitar um pouquinho o trabalho. Agora a gente vai para a lixadeira. Cortado o excesso de material, eu até limpei aqui os riscos com álcool, porque eu não gosto, acaba me atrapalhando, eu prefiro fazer a olho nu. E aqui eu só dei uma repassadinha, limpei, passei de novo o desenho do perfil do cabo. E mais uma vez insisto, não procure por molde, não procure por molde pronto, aprenda a desenhar. Para que você seja um cuteleiro completo, é preciso desenvolver senso estético, de proporção, conceito, projeto, e isso só se aprende desenhando. Agora, nós vamos fazer todo o perfil da faca. Depois do perfil feito, aí a gente vai começar a usinar as faces, o vazado e etc. Óculos, avental, luvas, máscara para pó PFF3, boné imprescindível, protetor auricular. Vamos lá.
Em princípio, o perfil da lâmina já está legal. Agora eu vou tirar o choil aqui, fazer uma curvinha suave e vou começar a trabalhar no cabo. Toda vez que eu entro com a lâmina nessa posição contra a lixadeira, não pode ser em alta velocidade, tá? Tem que tomar cuidado, porque é uma posição muito fácil de estourar a lixa. Nosso perfil está pronto. Estou satisfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lixar a lateral do cabo todo e o começo aqui, ó. O começo aqui perto do dorso. De ambos os lados. Aqui tem que lixar tudo e o começo do dorso. Então vou lixar aqui nessa lixadeira. Depois a gente vai para lá começar a fazer o vazado.
Pronto. Lateral do cabo está toda limpa. E pelo menos aqui o começo do dorso. Importante. Depois a gente vai fazer o distal taper e vai eliminar esse restante aqui. Então um lado está feito. O outro lado também está. E um ponto importante é que o nosso ricaço ele vai começar exatamente na linha do choil. Tá? Ele vai subir e já vai se transformar em ricaço. Alguns cuteleiros têm feito, e para mim é um erro técnico terrível, é começar o ricaço à frente aqui. Ó. Ou seja, o choil fica todo grosso e a faca não começa a cortar desde aqui. Isso limita o uso da faca e dificulta demais para fazer a fiação. Tá? Então não recomendo que faça isso. Faça o ricaço, a linha do ricaço, subindo reto aqui do choil. Tá? Então nós vamos começar agora, vamos tirar o excesso de material. Depois vamos fazer o distal taper, aí a gente vai para o guia de lima, ajusta bonitinho, volta, termina o vazado, furação de cabo, estampar a marca, pronta para têmpera. Eu começo com uma inclinação mais acentuada. Depois que eu chegar mais, aí eu vou aprofundando a usinagem mais para chegar no dorso. Não posso tocar o dorso da faca. Já tirei o excesso de material, tá? Daqui para frente, guia de lima. Antes, nós vamos fazer aqui o distal taper, depois a gente só volta e finaliza a usinagem. Olha só, eu sempre deixo uma margenzinha de segurança para eu poder trabalhar com o guia de lima. Não entra com a lixa até o fim aqui, vai ter retrabalho, tá? Então esse bracinho de material que restou aqui, eu vou tirar a lima, tá? Muito mais seguro. Pergunta muito comum, professor, quanto você deixa de espessura da lâmina antes da têmpera? Para uma faca de cozinha, uma faca de caça, mais ou menos 1 milímetro. Uma faca de campo, 1,8, às vezes 2, mais ou menos isso, para ter mais material e deixar o fio mais robusto. Essa faca não, ela tem que ser um gilete, tá? Então agora nós vamos partir ali para o distal taper. Para fazer o distal taper, eu gosto de usar essa mesa, você pode fazer na mesa vertical, trabalhando assim, sempre conferindo. Professor, a partir de que ponto começa o seu distal taper? Daqui mesmo. Por quê? Porque é uma faca que não precisa ter massa, ao contrário, quanto mais leve ela for, mais interessante ela fica. Então vou fazer um distal taper gradual que vai chegar até perto aqui do cabo, tá? Vamos lá. É uma observação, eu coloquei uma luva de vaqueta por cima, junto com a luva anticorte. Por quê? Quando eu faço distal taper, eu ponho mais pressão e voa muita faísca nessa mão, e essa mão aquece por estar em contato direto com o aço. Então evita que eu me queime, tá? Vamos lá.
Tá pronto o nosso distal taper, já afinei bastante para a ponta. Agora vamos ali para a bancada, prender o guia de lima, fazer a usinagem e depois a gente finaliza todo o vazado. Bom, agora nós vamos refazer o risco aqui a 90 graus com relação ao dorso. Então, para isso, eu vou utilizar um esquadro. Só colocar no dorso, riscar, onde eu vou fazer o meu ricaço. Risco pronto. Agora eu vou prender no guia de lima e ajustar o ricaço à lima. Lembrando que a nossa lima, ela não come puxando, ela só come empurrando. Então, é importante que você faça força só de ida. Não adianta fazer força em sentido contrário. Está desperdiçando força. Já estou deixando esse lado plano. Vou parar, vou virar para o lado de lá. Fazer o ajuste da simetria. Ou seja, a profundidade de usinagem dos dois lados tem que ser exata. Ok, está finalizado. Já tenho certeza que está simétrico, por isso estou soltando. Tenha certeza, porque para recolocar na posição exata é difícil. Vou mostrar como é que ficou. E nós já vamos fazer o ponto aqui onde nós vamos fazer o furo dos pinos. Então olha só. O detalhe fica bem usinadinho, tá? A máquina bem viva. Agora, eu faço a olho nu isso. Como, professor, não precisa medir? Se você não tem segurança, meça. Se tiver segurança, faz a olho nu. Vou marcar já a posição onde eu vou fazer a furação dos pinos, para depois eu vou para a lixadeira, da lixadeira eu vou para a furadeira de bancada, não preciso mais voltar aqui. Então vou pôr um pino dianteiro aqui, vou pôr um pino traseiro aqui, mais ou menos no centro da cintura aqui do cabo. Agora já vou bater um punção. Punção é um metal duro aqui, uma ponta bem afiadinha. Vou bater aqui para facilitar. Agora atrás. Pronto, agora a gente vai para a lixadeira, finalizar o vazado, furações aqui. E finalmente a estampa do nome já está pronta para a têmpera.